Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, dependendo do horário, né, que cada um está assistindo. Eu tô aqui hoje com a Carol Brasil no podcast Tax Future. Carol Brasil é sócia do escritório Brasil Vasques. Além disso, é protagonista e cofundadora do projeto Mulheres no Tributário, o qual tem, obviamente, ganhado um certo protagonismo e expansão em todo o território nacional. E, além disso, a Carol é mãe de duas meninas lindas. E a Carol está o tempo todo em Brasília. Obrigado pelo convite. Muito bem-vinda, Carol. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês e para falar de um tema, né, que faz parte agora da vida de todos os brasileiros, que é a reforma tributária. Pois é, e por isso que eu falei que a Carol está muito em Brasília. Ou seja, a Carol tem informações quentíssimas, atualizadas, e eu acho que o mais importante da Carol é como ela defende algo que é muito importante para a sociedade. Para todo mundo que acompanha ou não a Carol Brasil em rede social, ela está sempre trazendo do ponto de vista técnico, mas acima de tudo, do ponto de vista intelectual, do âmago dela, a preocupação que ela tem em conduzir, junto com os demais especialistas, o caminho da reforma tributária para algo saudável para a sociedade. Hoje nós estamos falando principalmente, né, da reforma tributária do consumo. E é importante esclarecer para todos os cidadãos que todos nós pagamos tributos. A gente tem que quebrar esse paradigma de que no Brasil os cidadãos eles têm a impressão de que pagar tributo é coisa de rico, é coisa da empresa. E não é. Quando nós falamos da reforma tributária do consumo, ela afeta principalmente a classe mais baixa. Porque quando nós vamos no supermercado e compramos um arroz, um feijão, uma água, um copo, uma roupa, um microfone, a TV, tudo isso tem tributos. Então, nós estamos pagando indiretamente esses tributos quando nós consumimos produtos, bens e serviços. Então, é fundamental entender. Nós sabemos que o sistema tributário brasileiro é complexo, isso é um fato. A reforma tributária vem com essa promessa de simplificação e transparência. Debateremos aí ao longo do podcast, né, se de fato há uma luz no fim do túnel para que se torne real, né, essa transparência, essa simplicidade. Porém, o tributário ele está em tudo, né? Então é importante você trazer esse esclarecimento para que o cidadão ele entenda o mínimo necessário do que afeta a vida dele no dia a dia e quais são as perspectivas que toda essa mudança no arcabouço tributário vai trazer e vai afetar a vida do cidadão brasileiro. E você trouxe algo muito importante. Pela sua fala e também, obviamente, pelo que a gente observa, existe uma carência de consciência, né, desse público que tende a ser o mais afetado, né? Então, se a gente for pensar ali em uma estrutura similar a uma pirâmide de Maslow, a gente observa que aqui, né, uma pessoa que teve uma educação, teve, obviamente, condições e consegue ali assimilar o teor desses fatos, ela tem obviamente, condições de trabalhar ali a matemática e entender o impacto. Do seu ponto de vista, que tipo de ação tende a beneficiar e levar essa consciência, essa clareza para as pessoas que tendem a ser mais afetadas e não têm esse discernimento? Eu acho que é importante nós, né, nós todos, toda a sociedade, trazer essa conscientização, né, para as pessoas próximas. Acho que é um trabalho de formiguinha, né? Quem está ao seu redor, você trazer essa conscientização de como é importante se preocupar com o tributário, de como é importante se preocupar com o legislativo, o que está acontecendo no legislativo, cobrar, né, cobrar os políticos, os parlamentares que estão ali para nos representar. A Câmara dos Deputados é a casa do povo, é para representar o povo. O que tem votado o seu deputado? Porque muitos de nós reclamamos e não fazemos nada. E eu acho que começa com isso, né? Informação, educação. Educação é transformação. Nós temos dentro do projeto Mulheres no Tributário, inclusive o MT Educação, porque nós acreditamos que a base de tudo é a educação. Então, acho que o nosso papel como cidadão é levar a informação para os mais próximos. Porque isso, inclusive, vai dar discernimento e liberdade para escolher. Porque eu só posso escolher, eu só posso estar numa democracia real, de fato, se eu tiver essa liberdade de escolha. Então, eu acho que é trazer a informação para que o cidadão ele possa escolher. E mais um ponto, né? Como eu falei, todos nós pagamos tributos. Todos os cidadãos pagam tributos, seja né, o imposto de renda da pessoa física, nós temos a isenção, inclusive também falaremos um Uhum. pouquinho né, sobre isso mais para frente, porque tem uma reforma da renda também ocorrendo simultaneamente com a do consumo,
mas ao consumir, a gente tem, né, tributo em tudo que está sendo consumido. Mas é importante você trazer essa conscientização. E mais um ponto, eu acho que há 30 anos a reforma tributária do consumo ela é debatida. Exato. É unânime o entendimento de que o sistema tributário é complexo e que essa complexidade é nociva para o desenvolvimento econômico do nosso país. Perfeito, e muito nociva. E aí, a reforma tributária, ela vem com a promessa de simplificação e transparência. Eu preciso de um ambiente transparente para criar um ambiente de negócios positivo, para criar um ambiente que atrai investimento. E isso também afeta todos os brasileiros, porque se eu melhoro o ambiente de negócios no Brasil e eu atraio investimentos, eu trago desenvolvimento e crescimento para o país. Agora, nós precisamos analisar se a Lei Complementar 214 de 2025, que foi sancionada em janeiro pelo presidente, se ela está de acordo com essa promessa. Nós precisamos analisar o PLP 108, que hoje está em trâmite no Senado Federal, se ele está de acordo com essa promessa, porque é um momento de transformação. Eu acho que é uma grande oportunidade para todos os brasileiros, é uma grande oportunidade para todos nós. Só que a gente sabe que muitas vezes no Brasil as coisas saem meio atropeladas. E esse é um ponto de preocupação. Agora, pegando um pouco dessa sua última fala, você que está atuando aí de uma forma muito presente, você tem todo esse protagonismo de fala, você está ali e você consegue ter essa percepção do todo. Do ponto de vista de efeito comparativo, quando você olha, por exemplo, para o PLP 108, o que você, do ponto de vista, né, profissional técnico, observa que ainda precisa de ajuste, que ainda a gente necessita, né, obviamente, ter um olhar, uma atenção mais dedicada? Quais são os pontos? Eu acho que os principais pontos que precisam de ajuste no PLP 108 é a questão da fiscalização e do contencioso. Porque, só para contextualizar um pouco, né, para quem nos acompanhar, nós temos um modelo de tributação, né, da reforma do consumo, que é um imposto sobre valor agregado, trazendo similaridade com 90% da tributação dos países do mundo. 90% dos países do mundo se utilizam da tributação com o IVA, né? Na Europa, você vai lá, consumiu alguma coisa, vem o VAT. Vem claramente ali o quanto você pagou naquele restaurante, o quanto você pagou de tributo. E essa ideia de ter um IVA no Brasil é de trazer essa simplificação e trazer essa similaridade com o que já funciona em outros países, inclusive países desenvolvidos. No nosso caso, nós teremos um IVA dual, não será um IVA único, né? Porque é pelo nosso pacto federativo. Então, para separar União, estados e municípios, nós teremos então a CBS substituindo PIS e COFINS da União, o IBS substituindo ISS e ICMS dos municípios e dos estados. E aí, esses tributos, eles são gêmeos. Pelo menos era essa a ideia, porque eles têm a mesma regra matriz, a mesma hipótese de incidência, todo o arcabouço do tributo, ele é o mesmo. E o fato gerador é exatamente igual, só são separados pela arrecadação, para separar a arrecadação de estados e municípios da União. E aí, o que nós temos no PLP 108 que nos surpreende e que nos preocupa? Fiscalizações separadas. Né? Nós teremos a fiscalização da CBS e a fiscalização do IBS, que vai gerar um auto para a CBS e um auto para o IBS. E o que isso vai gerar? Litígio. Contencioso da CBS no CARF. Contencioso do IBS, estamos criando um novo tribunal. E se estamos criando um novo tribunal, por que não trazer, né, os representantes da Fazenda, os representantes da União para esse novo tribunal e julgar em conjunto? Porque eu vou ter um contencioso administrativo com decisões diferentes. O que isso vai gerar? Litígio, porque o tributo ele tem a mesma regra matriz. Ele é gêmeo. Era para ser um tributo, né, irmãos gêmeos. Então, e a simplicidade está aí. E aí isso é um ponto que nos preocupa, porque vai aumentar o litígio. E a gente sabe que um ambiente de litígio é um ambiente que traz insegurança jurídica, e insegurança jurídica não é positivo para os negócios. Ou seja, simplificou, mas não simplificou, né? Porque, de acordo com todo esse teu raciocínio lógico, a gente parte do pressuposto de que a gente vai ter, provavelmente, né, fiscalizações independentes, e com isso a gente chega de novo, né, nesse ponto de divergência, que é ter o litígio, ter esse desdobramento, que é algo que hoje já ocorre bastante, né? O Brasil
salvo engano, nós estamos em termos de fatos processuais, toda a demanda tributária ocupa o segundo lugar, né, em termos de volume. Então, o contribuinte brasileiro ele já segue muito, né, para essa conduta e etc. E você entende, de acordo com o teu acompanhamento, o teu protagonismo, que existe alguma forma de não seguir dessa forma, que isso está caminhando para um movimento de entendimento, de mais, né, clareza no que diz respeito, porque eu também concordo com você. O correto é, já que são gêmeos, trata tudo na mesma caixinha, né, no mesmo movimento em termos de fiscalização. Qual que é a tua visão, já que você está à frente? Nós ainda não desistimos, né, dessa unificação, porque através da Associação Mulheres no Tributário, nós participamos das audiências públicas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, em relação ao PLP 68, né, que deu origem à Lei Complementar 214, e agora no 108 também. Estaremos nas audiências da CAI e nas audiências também da CCJ. E aí veremos, né, se é possível pelo menos uma melhora aí nessa questão do contencioso e da fiscalização, para unificar e gerar uma única decisão e um único auto para que para haver uma redução dos litígios de fato. Fantástico. Recentemente, a Frente Parlamentar pelo Mercado Livre, ela apresentou um boletim tratando a liberdade econômica por causa da reforma tributária. E levando em consideração o andamento do PLP 108 e toda essa narrativa que a gente está abordando, como você vê, né, essa ideia, essa narrativa de que a gente segue, né, para um caminho em que a gente se depara ali com uma liberdade mais econômica do país? Você concorda com essa divulgação ou você entende que é algo muito recente, tendo em vista todos os desdobramentos que a gente precisa ainda absorver, administrar, entender, discutir, debater, brigar? Eu acho que é precoce porque a gente precisa ver na prática. Né, os novos princípios constitucionais tributários que estão lá no artigo 145, parágrafo 3º, são excelentes. Acredito que é unânime que, né, todos torcem por esses princípios, todos querem esses princípios, que simplicidade, transparência, cooperação, defesa do meio ambiente e justiça tributária. Porém, quando nós olhamos para o passado, né, e no Brasil acho que a gente precisa aprender um pouco isso, olhar para os nossos erros, para tentar não cometê-los novamente, a gente vê a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, educação, saúde, e hoje a gente vê uma contraprestação muito baixa do Estado. Né? Nós não temos a garantia da saúde, nós não temos a garantia da educação, nós não temos garantia de segurança, né? Senão particular. Né, pelo poder público, nós não temos esses direitos efetivos. E eu acho que é a mesma coisa com os princípios. Eu acho que a ideia da reforma, eu acho que a reforma tributária ela é necessária. Né? Existem alguns especialistas que defendem que não, que o nosso sistema funcionava. Eu acho que não. Eu acho que, de fato, era uma loucura. Né? É uma loucura o nosso sistema tributário. A gente tem dados do IBPT que 94% das empresas cometem erros em sua escrituração fiscal, apuram os tributos de forma errada, muitas vezes, né, tentando acertar ali, porque é difícil. O IPI eu me acredito de um jeito, super restrito. O ICMS eu me acredito de outro. O PIS e COFINS, quem vai me dizer o que é essencial e relevante? Pois é. Então, e o tributário não adianta. O tributário, ele determina a competitividade do negócio. Se você tributar errado, você vai precificar errado e você vai comprometer a perpetuidade e a viabilidade do seu negócio. Então, não tem. A empresa não pode falar, não quero olhar para o tributário agora. Porque o tributário, ele pode determinar o fracasso ou o sucesso de um negócio. Então, é uma torcida para que realmente aumente essa liberdade econômica, para que realmente traga desenvolvimento para o nosso país, mas eu acho que é precoce qualquer tipo de afirmação. Acredito que haverão ajustes no caminho, porque a ideia é reduzir litígio, a ideia é ter simplificação, é ter transparência, e a gente sabe que tem coisas ali que ainda precisam se ajustar. Fantástico. E, Carol, você falou algo muito profundo. Agora a gente vai sair um pouco, né, do viés técnico e a gente vai conhecer um pouco a Carol. Eu já conheço bem, tá, gente? Ela é fantástica. Tem uma coisa que eu acho que, ao longo do tempo, acho que em termos de cidadania, como as pessoas veem as coisas, etc., essa tua fala de que a gente acaba não recebendo educação,
saúde e segurança da forma como deveria, acho que caiu num viés de uma zona de conforto muito profunda, né, das pessoas e assim por diante. Você tem 2 filhas e obviamente, eu acho que é bonito e é fantástico ver que uma pessoa como você, que vem, né, construindo toda essa desenvoltura, esse protagonismo em prol de algo tão forte, né? Porque fica pensando, nossa, um advogado tributarista, ele fica ali mexendo com tese, faz conta, etc, né? Mas, assim, na verdade, tudo que você tem feito, né, e todas as pessoas que estão ali atuando, né, em prol do que tende a ser melhor, né, para um futuro melhor do país, acaba, né, tendo um impacto direto, né, nesses 3 pilares que são fundamentais para qualquer tipo de país, né, qualquer tipo de sociedade, assim por diante. Se você pudesse pensar em termos de legado, do sonho, né, assim, imaginar toda a sua desenvoltura daqui a 10 anos, né? Acho que uma das suas filhas terá 15 anos, né? E a outra terá 19. 19. Gente, 2 mulheres. Se você for pensar assim, como você deseja que as suas 2 princesas vejam a mamãe daqui a 10 anos e como o Brasil tende a ver a Carol, como é que você narra pra gente essa tua projeção de futuro de vida, né? O que vai acompanhar a metamorfose Carol Brasil? Bom, Nossa, isso não estava no script, viu? Não, mas eu sei o quanto você é profunda. Mas eu acho que a gente tem que ter um propósito na vida. E ontem eu estava falando sobre isso. Quando você tem filhos, obviamente os seus filhos são, né, o seu maior propósito, o seu maior projeto de vida. Mas isso é óbvio, né? É da natureza humana a gente cuidar, se a gente vê até os animais, né? Cuidam dos filhotes. E elas, se eu precisasse escolher entre elas e o meu trabalho, obviamente eu escolheria elas, mas eu não preciso escolher. Eu posso, né? Eu posso cuidar delas e eu posso cuidar do meu trabalho. E eu acho que quando você faz algo para a sociedade, é algo que te motiva. É algo que quando você tá cansada, quando você tá num aeroporto lá, quase perdendo o voo, quase vai falando, meu Deus, o que eu fiz com a minha agenda? Que loucura. E aí você vê que você tá construindo de fato algo para a sociedade. Parece loucura, mas é aquela história de quando nós somos jovens, né? Ah, eu quero mudar o mundo. Mas isso é mudar o mundo. É você fazer o seu pouquinho, é você fazer, né, é um grãozinho de areia, mas de fato você tá movendo. Porque eu tenho um pouco de de implicância, né? Não é bem a palavra adequada, mas eu tenho um pouco de ranço, né? De gente que senta e fica reclamando. E o que que você está fazendo? Então, eu acho que eu estou fazendo algo que eu acredito, que é maravilhoso. Tô fazendo algo para a sociedade, para as minhas filhas. Eu tive a Maria Clara, que tem 9 anos, me assistindo no Senado Federal. Eu Os vi senadores a carinha deram um dela. lugar para ela assistir. Então, assim, meu, como a minha mãe tá aqui com esse monte de homem aqui. Então, é você construir algo. E você, né, essa questão de igualdade de gênero, de participação da sociedade no legislativo, na política, de você lutar por um sistema tributário mais justo, de você participar de uma legislação que vai trazer benefícios para as empresas, que as empresas, né, empregam famílias e que as famílias vão ter mais renda. Então, eu acho que isso é fantástico. Eu acredito que daqui 10 anos ainda estarei nessa batalha e espero que as minhas filhas se inspirem, que é isso que eu falo para elas. Trabalho para ganhar dinheiro, lógico, ganhar dinheiro é bom, a gente gosta, né? Todo mundo gosta, mas eu acho que o dinheiro é uma consequência. Você tem que trabalhar por algo que você acredita, que você gosta e que te realiza. Porque uma pessoa realizada é uma mãe melhor, é uma esposa melhor, é uma amiga melhor, é uma profissional melhor. É essa a minha filosofia de vida. E ela tá nítida, porque a gente se vê pouco, mas quando a gente se depara com algum conteúdo, alguma ação, eu tô no projeto, né, Mulheres Tributárias, sempre vejo lá as postagens e tudo, e é bonito ver, porque quando você ou outra pessoa, né, fala disso de um lugar, mas de um lugar muito profundo de consciência, não está ali só entrando no mérito, né, do viés, nossa, vou vir desde a Constituição, vou fazer toda essa narrativa técnica, acadêmica e etc. Eu percebo que você traz muita humanidade, né? Então é nítido, dá para ver que você está defendendo algo que você acredita e que você está doando realmente a sua alma. Então, antes da gente sentar aqui e iniciar o podcast, a Carol estava falando um pouquinho daquilo que ninguém vê. Então, ninguém vê quantas vezes, né, a Carol não está ali para dar boa noite, mas ela deu boa noite de outra forma. Então, quantas pessoas têm coragem, porque eu acho que a palavra é essa, de dar tanto de si
em prol de tanta coisa, né? Porque cada passinho que você dá ali, você indiretamente você está nutrindo diversos empregos, você está contribuindo para que daqui a 10 anos a gente possa sim ter uma melhor saúde, uma melhor condição de segurança e uma melhor condição de educação. Né? Então, eu quero te parabenizar, isso foi uma surpresa, porque eu admiro muito, muito mesmo. Eu vejo que é de verdade, não é só. É que nem você falou, não é só pelo dinheiro, então fica aqui eternizado que realmente você me orgulha, e não só a mim, mas acho que todo mundo que percebe essa tua verdade também fica orgulhoso de conhecendo ou não, então parabéns. Ai, obrigada, É querida. do meu Admiração coração também, recíproca. porque eu dependo de você para um futuro melhor, tá me ouvindo bem? Olha lá, ai meu Deus. Tu tem essa responsabilidade, eu vou te cobrar. Você falou para cobrar, tô brincando. Mas assim, eu acho bonito a gente. A Carol, quando eu a conheci, foi pelo projeto Mulheres no Tributário. E hoje tem mais de 1.000 mulheres lá, advogadas, contadoras, aspirantes, né, sonhadoras, tem de tudo um pouco. E eu tive a oportunidade de conhecer ela de verdade. Então, ela realmente se preocupa pela causa, ela realmente deseja o protagonismo, né, das mulheres. Não é à toa que ela levou a filha, né, para o Senado. Então, dá para ver que ela pratica isso dentro de casa. E eu acho muito lindo também o movimento que você está fazendo do MT Educação, né? Então, se você quiser falar um pouco de tudo que está sendo propagado, como foi estruturado, os objetivos centrais, eu acho que é uma boa oportunidade. Nós temos hoje a Associação Mulheres no Tributário, né, exclusiva para mulheres, que a gente tem aí hoje cerca de 1.000 mulheres. E nós temos na associação aulas semanais, temos aí troca, né, entre todas as mulheres de conhecimento, divulgamos carreiras, currículos, troca ali. E a associação está hoje em 20 estados brasileiros. Nós temos uma alegria imensa, né, de dar voz e espaço para mulheres de todo o Brasil. Né? No nosso livro que nós lançamos agora, o Reforma Tributária por Elas, tivemos 70 coautoras de diversos lugares do Brasil. Então, isso é uma grande satisfação, né? Vai além do discurso, nós temos ações efetivas que proporcionam esse protagonismo feminino. E a nossa base sempre foi educação, conhecimento técnico de qualidade e networking. Porque não adianta a gente abrir espaço para uma mulher se ela não estiver preparada também, porque aquilo, ao invés de abrir portas para ela, vai fechar. Então, a gente acredita muito, né, nessa questão do conhecimento e na luta do protagonismo feminino para ocupar cargos de liderança, cargos de voz, cargos de decisão, porque é assim que nós vamos, né, ter igualdade de gênero de fato. Não adianta, enquanto não estivermos nos tribunais superiores, enquanto não estivermos na política, não teremos uma sociedade igual, não teremos uma sociedade que respeita e entende as mulheres. Por mais empatia que muitos homens tenham, que aliás, né, em momento algum a associação é uma associação separatista, temos o movimento dos homens que apoiam mulheres no tributário, o professor Heleno, um grande apoiador, queridíssimo e importantíssimo. A gente, né, quer os homens caminhando do nosso lado e abrindo portas para que a gente consiga consertar um pouco esse gap que temos. Afinal, as mulheres entraram no mercado de trabalho muito depois, conquistaram os seus direitos muito depois, né? Até 1962, a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar fora de casa, para estudar. Então, a gente precisa trabalhar junto, isso é uma causa de toda a sociedade, para de fato ter um Estado democrático de direito, porque enquanto não houver essa igualdade, a gente ainda tá caminhando. E espero que as minhas filhas, né, daqui 10 anos, vivam um cenário um pouco melhor. Certamente. O que você está plantando é certeza. E o MT Educação, como o projeto ele nunca foi um projeto separatista, ele vem, né, aberto para homens e para mulheres para consumir cursos de qualidade. O nosso primeiro curso é um curso de reforma tributária, teremos depois de transação, de agro, mas tudo dentro do direito tributário. Fantástico. E falando um pouco, porque querendo ou não, tudo que é propagado no MT, todas as ações, o curso, o livro, etc., é uma forma não só de propagar o network, a educação, etc., mas uma coisa que eu achei muito interessante foi que assim que a reforma tributária foi aprovada, antes disso, o MT ele já segmentou ali. Então, tem o grupo da reforma tributária para o agro, tem para o serviço. Então, essa visão, esse olhar de antecipar as coisas é algo que é muito ativo e consistente no movimento. E como você tem feito com relação a grupo de estudos, olhando para essa segmentação?
Nós lançaremos agora, acredito que no começo de abril, o nosso grupo de estudos da reforma tributária. Aliás, você está super convidada, que nós teremos encontros híbridos. Só que os encontros eles serão aqui em São Paulo e online. Uhum. E aqui em São Paulo serão apenas 20 vagas, porque o que a gente quer? A gente quer pessoas dispostas mesmo a estudar o texto, a debater o texto e fazer essa troca no presencial. Então, a gente vai abrir, vai ser uma vez por mês, e teremos esse encontro presencial, porque a reforma tributária ela estará conosco aí pelo menos até 2032 no nosso dia a dia, né? Então, teremos grandes desafios aí na transição e a gente gosta, né, desse presencial. Eu falo que a tecnologia está aí, a Mônica, né, é um grande case aí da tecnologia tributária, mas a tecnologia ela é excelente para nos auxiliar, mas ela nunca vai substituir as conexões humanas. E a gente gosta, né, dessas conexões. Muito. Então, esses encontros híbridos em breve serão lançados e estão todos convidados, mas temos apenas 20 vagas presenciais. A sua já está reservada. Obrigada, eu vou estar lá. Ai, online, presencial também prefiro. Uhum. E, Carol, como você vê o futuro do profissional, do tributarista, mas pensando nesse equilíbrio, né? Você tem uma composição, você tem um indivíduo que está ali iniciando uma carreira, você tem o intermediário, tem o sênior, tem os tributaristas de renome, você tem os gerentes, os heads. Como você traz para a gente, de acordo com o seu olhar e tudo que você está vivendo, presenciando, como tende a ser o futuro, né, desse profissional, olhando para todas as etapas? Porque tem um dado curioso, inclusive ele é um dado global, eu participo do conselho do Harvard Business Review, que são as publicações de dados qualificados, né, globais, e teve um fato curioso que acaba pegando para a gente globalmente, que é o seguinte: o número de pessoas interessadas, não no direito por si só, mas na ramificação do direito tributário, tem obviamente, ao longo do tempo, diminuído consideravelmente. As novas gerações, elas não têm interesse, não têm aptidão, e a gente tem uma geração muito cíclica, né? Uhum. Ele quer ser arquiteto hoje, amanhã ele quer ser advogado, depois ele quer ser médico, e amanhã ele quer ser CEO também. Então, cada dia ele é um personagem. E dentro desse indicador, que é preocupante, o que a gente observa, né? Que a Carol não é eterna, né? Obviamente, você vai ter o seu momento de pausa, né? Não vai atuar profissionalmente. Como você vê toda essa reconfiguração do nosso país da reforma versus esse indicador do desinteresse, né, dos jovens em investir em algo que não é fácil, né, para quem realmente tem aptidão, desejo, né, é uma espécie de ciência com matemático, com filósofo, com um pouco de visionário, não tem como, precisa ser visionário. Então, é uma alquimia que compõe algo muito profundo profissionalmente falando. Então, eu queria que você elucubrasse um pouco sobre isso. Eu acho que essa nova geração que não quer trabalhar tanto, que não quer se dedicar tanto, que não quer cansar tanto, não sei se teremos grandes tributaristas aí nessa geração. Ou esse cenário muda, ou os tributaristas, né, novos não chegarão. Mas eu acho que para trabalhar com a área tributária, primeiro ponto, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Um momento de mudança, um momento de transformação. Eu já escutei alguns economistas falando e eu concordo que depois da mudança, né, da nossa moeda para o real, essa reforma tributária, junto com a reforma tributária da renda, né, que está vindo junto, é a grande transformação da nossa economia, é a grande mudança. Então, é uma grande oportunidade de trabalho, uma grande oportunidade para ganhar dinheiro, só que tributária não dá para brincar, né? Não dá para hoje eu sou tributarista, amanhã eu não sou. Eu acho que para você ser tributarista, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ter uma visão 360. Eu acho que esse é um grande diferencial, porque eu acho que o advogado hoje é muito além, né, daquele advogado de antigamente, de pegou uma pasta e vai para audiência. Audiência, sei lá quando foi a última audiência que eu fiz, né? Mas assim, enfim, eu acho que é muito além do processo. Aliás, o tributário eficiente mesmo, eu acho que ele está muito mais na consultoria, né? Antes do fato gerador. Uhum. Então, você pensar antecipadamente para, de fato, ter um planejamento tributário efetivo. E hoje, o que eu preciso? Eu preciso comparar. Eu preciso comparar o quanto eu estou pagando de tributo hoje, que muitas empresas não sabem, com o quanto eu vou pagar com a reforma tributária, para entender quais são as adaptações necessárias para que o meu negócio continue funcionando, para que o meu negócio continue de pé. Porque eu preciso analisar, não é só a minha empresa, eu preciso analisar meus fornecedores. Eu tenho um fornecedor no Simples, o Simples ele tem mudança com a reforma. Eu tenho fornecedor no lucro presumido, também tenho mudança com a reforma. Onde estão esses fornecedores?
né? Hoje eu tenho uma tributação na origem, a tributação ela passa a ser no destino. E tudo isso precisa ser mapeado. Qual é o meu mercado consumidor? Aonde está o meu mercado consumidor? Vai ter alguma mudança? Acabam benefícios fiscais para a minha atividade econômica? Como que eu posso fazer para compensar isso? Tem um fundo de compensação. Uhum. Ninguém nem está vendo o fundo de compensação. Então, assim, é um momento de se preparar. E precisamos de profissionais, né, para que as empresas estejam preparadas. E, então, eu acho que, né, para quem tem interesse na área tributária, esse é um momento maravilhoso, porque a transição ela começa o ano que vem, 2026, e vai até 2032. E a reforma tributária é um fato, tá, gente? Porque a gente ainda chega em alguns lugares, mas vai acontecer Não, mesmo a tem muita reforma empresa tributária? assim, é A Lei verdade. Complementar 214, ela foi sancionada em janeiro, né? Então, não tem como a reforma tributária, né, não ser um fato mais. Não é mais uma hipótese, é um fato. E, com certeza, as empresas que darem início a um planejamento quanto antes, começarem agora, estarão mais preparadas, né, para a transição e para o início do novo regime tributário. Fantástico. Bom, tem alguma coisa que você deseja perguntar? Também não estava no Hum, script. Qual a sua perspectiva da reforma tributária e da economia brasileira? Fantástico. Bom, a minha perspectiva da reforma tributária, como você bem disse, ela é um fato. O que eu percebo é que a gente teve a 214 sancionada, mas os desdobramentos, né, aquilo que tem efetivamente impacto ainda precisa ter um norte, um esclarecimento maior. Então, hoje, eu, do ponto de vista tecnológico, por exemplo, a gente desenvolve aplicações com ideias subjetivas. Por quê? Porque essas definições, como elas não estão claras, eu acabo ali ficando nesse caminho tendencioso. E o mesmo acontece quando eu sento com um cliente em uma organização e tento trazer para ele essa lucidez que você abordou anteriormente. Ela já é um fato. Existem cenários, situações que tendem a ser definidas no que diz respeito à especificidade de cada mercado, a bendita alíquota, né? O fato de como eu vou me comportar em termos de escrituração, que também é uma interrogação gigantesca. Como o fisco vai receber o meu dado? Então, eu vivo nesse cotidiano e as ações, a gente acaba tendo muito um viés ali de ficar, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para o centro. Então, eu estou vivendo esse momento como empresa, né, de efetivamente tratar a informação, o dado e levar para o cliente pelo menos métricas matemáticas, que é o que você falou, né? Como eu estou, como eu tendo, né, a estabelecer as minhas tributações e quais são as variáveis, né? Outra coisa que me preocupa muito são os créditos tributários, né? Então, tudo que aconteceu no meu período prescricional, que condução eu vou ter, né? Se eu tenho um ativo tributário, como eu vou viabilizá-lo. Então, eu percebo que o contribuinte ele está dormindo no ponto nesse sentido, né? Porque essa clareza matemática, a gente. Eu gosto muito de ser. Eu tenho a cabeça de auditora, então eu gosto de pensar sempre em 2900, né? Então, o que vai acontecer em 2900? Sei lá, Marte foi colonizado, whatever. Mas eu sinto falta dessa ação do ponto de vista do contribuinte, de olhar a figura completa, entender quais são os gaps do meu passado, essa construção, né, de um futuro ideal, promissor e etc. E, infelizmente, em termos de cultura, a gente tem um grande impasse que é deixar tudo para a última hora. E isso é muito inconveniente, então eu fico preocupada porque uma extensão da sua consciência eu vejo em mim também que é o seguinte, não é meramente só, a gente vai passar pela reforma, vai simplificar tudo, não. É um cenário econômico completo de um país, né? É você ter a opção de trazer novas empresas, ter a opção de a gente melhorar, inclusive, questão salarial, releitura dos profissionais, que foi até o que a gente falou anteriormente. Então, em termos da reforma, eu uso a palavra desconforto hoje, porque eu não consigo tratar a informação e trabalhar com clareza os fatos. E também preocupação, porque é aquilo, como eu estou na ponta e atendo o contribuinte, eu não tenho o contribuinte ali efetivamente preocupado como deveria. E economicamente, eu espero que, concluindo, que a gente tenha um futuro promissor. Eu concordo com você, tem muita coisa precoce do ponto de vista econômico. E isso acaba também deixando ali, em termos de novos investidores, de andamento mesmo da economia, algo muito em stand-by. Então, o mundo sabe que o Brasil caminhou para a reforma tributária. O mundo sabe o quanto o sistema tributário é complexo e quando isso tende a minimizar.
mas ao mesmo tempo nenhum dado é concreto, claro, objetivo o suficiente para que isso saia do lugar. Então o barco está atracado, querida, a gente está dentro, está lá colocando carvão, está conversando com o capitão, você principalmente, mas o nosso barco ainda está atracado. Com certeza. Os Isso- desafios estão apenas começando, mas toda mudança só vem com desafios. A gente precisa sair da zona de conforto. E do jeito que estava, não dava mais, né? Então, eu acho que temos que ser otimistas realistas. Exato, eu acho que é um bom rótulo. É. Otimista, dá até para montar um clube, tomar um vinho e ficar. Não posso ser um otimista bobo, tem que ser um otimista Tem que ser um realista. otimista realista. Não, eu acho que isso você, com o movimento e todos que. Todo mundo que está imbuído nisso, pelo menos pelo que eu acompanho, está levando essa consciência, né, do realismo. Eu espero que você leve a mensagem e consiga convencer quem tem que ser convencido, e você tem esse poder de persuasão, é um dom, né? É um talento que a pessoa nasce com, e você nasceu com isso. E eu estou muito feliz de ter te recebido aqui, muito feliz de ver para onde a Carol está indo e para onde ela está levando outras pessoas. E muito obrigada. E, muito sucesso. Eu tenho o meu, hein, para ficar leve. Obrigada, Muito Mônica. paulista. Adorei. Tô muito feliz também de estar aqui. Obrigada. Obrigada.